a mais um episódio do Decodificando Infâncias. Hoje nós temos uma convidada super especial conosco aqui, que é a dona Ivonete. Para quem está frequentando a clínica nos últimos meses, está vendo ela com bastante frequência. Tem ficado lá na recepção, né, dona Ivonete? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família e a fé no mundo atual. Bem-vinda, Elis. Vamos lá. Bom dia, Bel. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Ivonete, você gostaria de falar um pouquinho sobre você nesse primeiro contato com os nossos ouvintes e espectadores? Sim, eu poderia falar assim, porque depois que eu entrei lá na clínica, né, eu tenho me sentido bem melhor, né, mais feliz, talvez porque saio todo dia de casa com o compromisso de achar os meus irmãos lá, né, irmão que eu digo é todos aqueles que vivem, né, em processo, né, de uma melhora melhor, de uma vida melhor, né? Muito bem. Todos que procuram, então, lá eu me sinto bem, porque eu converso com eles, todos me ouvem, né? E ouvo eles também, quando eles querem falar, eu escuto também, eu falo, e eles ficam satisfeitos, né, com o que eu falo, eu fico muito grata, né? E eu falo sempre, porque a leveragem, o que ela quer é ver todos com saúde e todos bem, né? Que todos se encontrem. Às vezes os casais se desencontram, estão juntos, mas se desencontram. Muito Aí bem. os filhos, eles ficam um pouco afastados também. Muito bem. Isso. Agora, Ivonete, só para quem não conhece, a Ivonete, ela possui uma fé cristã e religiosa muito intensa. Então, foi nessa fé cristã que ela criou aí os 6 filhos dela, dos quais 5 estão vivos. Então, ela vem de uma missão significativa no contexto evangélico, religioso, apontando isso para as vertentes e apoiando as famílias de maneira a orientá-las para que elas se sintam seguras, pois sem uma fé dentro da família, nesse contexto dinâmico, fica mais difícil, né, Ivonete? Sim, sim. Então, vou fazer a primeira pergunta para você, tá bom? Sim. Como manter os valores de fé em um mundo tão rápido e conectado? As pessoas estão mais assim ligadas na internet, né? Vou dizer dessa forma. A internet, a conexão veio, assim, a melhoria que eles acham veio, mas para mim, no meu ponto de vista, ela atrapalha, porque às vezes a gente fica muito na internet, muito nas coisas, né, da tecnologia e a gente esquece de conversar familiar, né? Perfeito. É isso. Excelente. Isa, isso vem bem de encontro com as falas logo que lançou a TV Sim. no início do século XIX, quando teve o lançamento do rádio, o lançamento da TV, e as pessoas, elas se reuniam na frente de um dispositivo, que no caso era a televisão, e todo mundo se concentrava para assistir uma única programação que na época ainda era preto e branco, e muitas vezes nem emitia som, né? Era somente a imagem. Já diferente, né, Ivonete? Hoje a gente está falando da internet por meio do celular, por exemplo, onde as pessoas ficam cada uma no seu quadrado, Sim. literalmente, né? Sim. O qual está destruindo as famílias, porque no lugar das famílias se sentir acolhida um com o outro, eles estão Desunindo. desunindo as famílias, né? Isso. Então, eu acho assim, é muito triste, eu fico triste com essas coisas, porque Deus não quer isso, Ele quer que a gente seja cada vez mais comunicativo um com o outro. Meu filho que está fazendo tal, e o filho falar, mamãe é isso, papai é aquilo, mas tendo aquela harmonia. Tem uma comunicação, né? Comunicação, exatamente, é isso aí que a gente estamos precisando, né? Os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? Muito bom. Isso. Dona Ivonete, como que a senhora faz para se conectar com a sua fé nessa correria do dia a dia?
né? Porque agora tá indo lá pra clínica, trabalhando, toda bonitinha. E como que faz para se conectar com aquilo que a senhora acredita no meio dessa correria? Sim, eu me desligo um pouco das redes sociais. Uhum. Me desligo, tipo, completamente, porque o que eu... Ela some, tá, gente? É, Ela some. exatamente. Eu me desligo das redes sociais, eu me conecto com Deus e começo a conversar com Deus. E ali na clínica, eu me sinto ali porque o Senhor está ali, perto ali, né? Então, aqueles pais, aquelas mães que vêm angustiadas, e quando eu converso, eu sinto que o Senhor vai maneirando o coração e elas vão sentindo um acolhimento, tal, né? E eu me sinto feliz. E eu sempre digo para elas, se a gente não buscar Deus na nossa vida, a gente estamos perdidos completamente, porque o mundo não está dando nada de bom para nós, nem para nossos filhos. Sim. De que maneira o uso excessivo das redes sociais, ela pode afastar os filhos dos pais, os netos dos avós? Qual é a sua opinião, Ivonete, em relação a isso? É justo ter o celular. Eu pegar o celular e dou pro filho. Ou eu fico com o celular e pronto, esqueço de fazer comida. O marido chega, não tem comida feita. A criança vai, não tem comida feita. Mamãe, eu quero comer, não tem comida feita. Porque eu estou dentro desse pequeno aparelho que é o celular. E daí, quando ela vai lembrar para sair, já está 4, 5 horas lá dentro. Nem ela se alimenta e a família fica esquecida. É o excesso de informação que a gente chama, né, de informação sem conteúdo, Sim. que vai poluindo os pensamentos, Sim. que é o consumo, né, Isa, Sim. que a gente já abordou em outros episódios, que tem a ver com o fato daquilo que se nutre, e aí, no final das contas, a pessoa ela se sente aí prejudicada porque a gente tem um campo de agitação interna, de ansiedade, de inquietação, né? Então, a gente tem vários desencadeadores. Muito bom, muito bom. E aí ela foi num ponto super importante, que é essa questão de dou o celular na mão da criança, corto ali o meu momento de conexão com essa criança, porque para mim é muito mais fácil eu entregar esse aparelho para essa criança e ela fica quieta e me dá paz, do que eu ter o trabalho de brincar, de arrumar alguma coisa para fazer, como era feito antigamente, né? Sim, sim. Quais momentos você consegue, Ivonete, encontrar para se desconectar do barulho do cotidiano, do barulho da casa, do barulho do seu trabalho, né? Vou colocar dessa forma. E se ligar na sua essência? Para mim isso é fácil. Olha, conta pra gente. Porque eu não fico com televisão ligada, Tá. mesmo nos canais religiosos, que é o que eu mais uso. Aí eu desligo a televisão e eu me concentro dentro da palavra. Tá. Uma leitura bíblica, né? Faço aquela leitura bíblica e dentro dessa leitura bíblica eu vou buscar as coisas do alto. Porque se eu só buscar as coisas da terra, do ar, não tá bom. É as coisas mais negativas. É só prazer momentâneo, né? Exatamente. Aí eu busco as coisas do alto. As coisas do alto vêm, aí entra em mim. Como uma forma de orientação. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Dentro do seu ponto de vista, o que uma família precisa ter ou fazer para conseguir viver em um ambiente harmonioso de fé nos dias atuais? Porque antigamente a gente tinha menos tecnologia e tudo mais. Sim. Hoje a gente já tem uma vida muito mais agitada, com um excesso de tecnologia em todos os lugares, né? Sim. Então, do seu ponto de vista, o que uma família precisaria ter para conseguir ter essa harmonia de fé que a gente busca? Amar mais. Amar mais e ter mais fé. Naquilo que, sabe, eu quero uma família. Então, essa família vai fazer eu esquecer o celular. Não ficar dentro.
Mas muitas vezes, sabe, Ivonete, a tua fala, ela é perfeita, mas muitas vezes as famílias, elas vêm numa dinâmica de que marido trabalha, a esposa trabalha e a criança passa o dia na escola. Sim. E aí, quando a família chega em casa, o que chega primeiro, nem sempre consegue fazer exatamente aquilo que é para agradar o outro parceiro que vai chegar, né? Sim. Então, o primeiro que chega, geralmente, né, já traz a criança da escola. Ou já pegou na casa de alguém. Sim, sim. E ele vai, geralmente, priorizar essa criança no aspecto de um banho ou até mesmo de alguma outra necessidade, como, por exemplo, uma tarefa escolar. Sim. Mas, na correria, eles acabam deixando essa criança no celular para não ter tempo aí excessivo de perder. Vamos colocar dessa forma, embora seja uma expressão correta, né? Mas a gente está falando da perder a qualidade de vida. Sim. Que contribuição a gente pode oferecer para as famílias que possuem essa dinâmica tão acelerada para eles se conectarem no sentido de se conectarem uns aos outros dentro do mesmo ambiente? Olha, o primeiro passo, fazer uma reunião familiar. Legal. Fazer essa reunião familiar buscando o que é Deus. Porque, ora, Jesus nasceu de uma mulher. Jesus precisou nascer para formar uma família. Esse daí é um grande sinal. Porque para a gente ter uma... Para mim nascer, eu precisei do meu pai e da minha mãe. Aí formou uma família, né? Muito bem. Então, a gente precisa ter essa harmonia, né? E se unir mais. Os pais ser muito parceiro das suas esposas, as esposas ser muito parceiro do seu esposo, para que aquele filho ou aquela filha, ela sinta que tem aquela harmonia entre o casal. Legal. Porque, assim, ela traz, Isa, o contexto de reunião no contexto dinâmico da comunicação familiar, que é exatamente a falha que nós encontramos nos tempos modernos, né? Nos tempos atuais. Exatamente. É trazer essa conexão a partir de um momento entre a família, né? Então, investir num tempo de qualidade entre os membros. Ai, como que eu vou fazer isso? Faz um momento de reunião, de reflexão. As famílias ali... temos várias famílias atualmente que têm um culto dentro de casa, um momento de adoração dentro de casa. Também é um momento de reflexão entre a família, de harmonia entre a família. Sim. Ah, mas a gente vai fazer isso numa quarta-feira e no final de semana. No final de semana vamos jogar. Vamos jogar uma dama, um uno, um dominó. Quem que não sabe jogar dominó, né? Sim. É um momento gostoso em família que vai ajudar a trazer essa conexão, né, esse momento entre todos, até porque sem essa harmonia, sem essa conexão, fica tudo desequilibrado e aí começam-se os excessos ou as faltas, né? Sim. Muito bem. Você gostaria, Ivonete, de deixar uma palavrinha de acolhimento para o nosso público, lembrando da questão família e fé? Olha, eu gostaria de falar para todos que a fé, ela tem que ter em primeiro lugar. A gente tem que ter fé, amor e esperança. E acreditar que existe um superior acima de nós. Acreditando que existe esse superior, aí a gente vai mais ser feliz, mas ser mais feliz com as nossas famílias. Eu vou compreender mais meus filhos e minha esposa e o meu esposo. Eu acho assim. Perfeito. Nós agradecemos, então, a presença da Dona Ivonete, que ficou aqui conosco nesse bate-papo super legal sobre fé, sobre família. Se você tiver algum comentário, quiser deixar aí embaixo, ajuda bastante para a gente entender o ponto de vista de vocês aí do outro lado. Exatamente. E para você, que está em sua casa, como que está a sua família, a sua conexão com a fé e a sua ligação com o divino? Lembre-se, nós somos um e o todo está em nós. Nós também somos o todo. Tudo que existe em cima existe aqui dentro da gente. Seja você a essência dentro da sua família. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.